Fala, turminha. Então, resolução da primeira lista de exercício de revisão, tá ok? Questão 1 fala assim: um triângulo retângulo é tal que as medidas de seus lados em centímetros são numericamente iguais a uma progressão aritmética de razão 1,5. Girando esse triângulo em torno do cateto menor, obtém-se um sólido cujo volume é... Então, veja só. Então, o maior lado do triângulo é a hipotenusa. Quando nós temos uma PA de 3 termos, uma forma legal de escrevê-la é assim, x mais a razão, x e x menos a razão. Obviamente que esses dois lados, tanto faz qual a ordem você vai botar. Agora, a hipotenusa que não pode ser outra, porque a hipotenusa é sempre o maior lado. Tá ok? Então, a princípio nós não sabemos quanto vale o x, embora nós já saibamos quanto que vale o r, tá certo? Mas o fato disso aqui ser um triângulo retângulo me permite aplicar o teorema de Pitágoras. X mais r ao quadrado é igual a x ao quadrado mais x menos r ao quadrado. Abrindo aqui, né, teremos x quadrado mais 2rx mais r quadrado igual a x quadrado mais x quadrado menos 2rx mais r ao quadrado. Aí observem que a gente vai poder cancelar, né? Vamos cortar aqui, esse r quadrado com esse r quadrado, um x ao quadrado com um x ao quadrado. Se eu trouxer, acho que nem precisa trazer, pode ser do lado de lá. Jogar esse cara pro lado de lá, vou ficar com 2rx mais 2rx, 4rx igual a x quadrado. Corto um daqui com um daqui. Acabou. Já sabemos aqui que a resposta, o valor de x, já que o r vale 1,5, que ele falou na questão, 4 vezes 1,5, o x é igual a 6. Então, nossas medidas serão 6 mais a razão, 7,5, e 6 menos a razão, 4,5. Então, o sólido vai girar em torno do cateto, girando esse triângulo em torno do cateto menor. Então, vai girar em torno desse cateto aqui. Então, vai fazer isso aqui, Então, esse triângulo, quando girar, ele vai formar um cone, que a altura vai ser 4,5 e o raio vai ser 6. Ele só quer saber o volume. O volume de cone é 1/3 da área da base, πr ao quadrado, vezes a altura. Acabou. 1/3 de π. O π tá pelas opções, está em função de π mesmo. O r é 6, então fica 6 ao quadrado, vezes a altura, que é 4,5. Então, esse volume vai ser igual, 6 ao quadrado, 36. 36 dividido por 3 dá 12. 12π vezes 4,5. 4 vezes 12 dá 48. Meio vezes 12 dá 6. 48 com 6, 54. Beleza? Questãozinha legal, né, envolvendo dois assuntos, bem tranquilo. Questão 2 fala o seguinte: considerando um lustre de formato cônico com altura e raio da base igual a 0,25, a distância do chão H em que se deve pendurá-lo para se obter um
um lugar iluminado em forma de círculo com área de 25 pi metros quadrados. Então, olha só, essa área é o círculo de baixo, certo? Então, 25 pi é a área do círculo maior, que a gente sabe que é igual a π vezes r ao quadrado. Tá certo? Vou cortar aqui os π's, ó. Aí, se r ao quadrado é igual a 25, tiramos que o raio aqui é de 5 metros. E para a questão de semelhança, ele falou ó, que o lustre que representa o cone pequenininho, né, ele tem raio da base 0,25 e altura 0,25, ou seja, o raio é igual à altura. Então, acabou o problema. Para o cone grande, a altura tem que ser igual ao raio, portanto, 5 metros. Certo? Fechou. Apenas isso. Entendido? Então, semelhança de triângulos. Questão número 3. É uma questão, um probleminha, né? Fala assim, ó. Em uma competição participam caminhões de 6 rodas, motocicletas de 2 rodas e jipes de 4 rodas. Devido ao desgaste, todos os pneus foram substituídos uma única vez durante a prova. Ao final desta, foram contabilizadas as quantidades de pneus trocados, constatando-se que no total, para caminhões e motocicletas, foram substituídos 132 pneus. E para caminhões e jipes, 212 pneus. Ao todo, foram trocados 260 pneus. Calcule a quantidade total de veículos que participaram da prova. Então vamos lá, vamos montar aqui, ó. Deixei aqui já destacado a situação, né? Caminhões de 6 rodas, motos de 2 e jipes de 4. Então o que ocorre aqui? Se eu contabilizar todas as rodas que foram trocadas, isso vai dar um total de 260 rodas. Então, vamos lá, cada caminhão tem 6 rodas. Então, 6 vezes o número de caminhões, mais 2 vezes o número de motos, mais 4 vezes o número de jipes, tem que dar 260. Agora, contando os pneus dos caminhões e das motos, deu 132. Então, 6 vezes C mais 2 vezes M é igual a 132. Legal, já posso tirar o número de jipes daqui, ó, dessa continha aqui. Mas tem outra informação aqui. Agora os jipes, os carros e os jipes, né? Quer dizer, os caminhões e os jipes. Então, 6 vezes o número de caminhões mais 4 vezes o número de jipes. Isso tem que dar 212. Então, bem tranquilo de fazer. Por quê? Porque se eu pegar essas duas aqui, ó, tá? Essas duas aqui, eu já sei. Tem duas expressões exatamente iguais, ó. Então, se eu subtrair uma da outra, vai sobrar 4J, 260 menos 132, deixa eu ver, daria 130, 128, correto? E 128 dividido por 4 vai dar 128, 64, 32. Então são 32 jipes que participam da prova. Agora que eu já sei o número de jipes, eu já tenho aqui, eu inclusive já sei que 4 vezes J é 128. Daqui eu posso tirar que 6C é igual a 212 menos 128. O que quer dizer que o C vai ser igual a quanto? 212 menos 128 vai dar... Vou fazer aqui no rascunho, para não fazer conta errada.
Beleza. Você vai dar 84. Eu vou fazer a conta errada. Dividido por 6. E aí vai dar 14 caminhões. Só falta agora achar o número de motos, né? Que bem tranquilo, porque já sei tudo. Por exemplo, eu já sei que 4J... Ah, vamos usar essa do meio que a gente não usou ainda? Ah, não, já usamos, mas vamos usar de novo. Eu já sei que 6C é 84, né? Então, 2M é 132 menos 6C. Só que 6C dá 84, tá? Então, essa continha vai dar M igual a 48 dividido por 2, que é igual a 24. Então, totalizando aqui, somando tudo, né? Nós vamos ter 32 com 14 dá 46, 46, 50, 70 veículos no total. Ok? Faltou mostrar para vocês. 70 veículos no total. Questão número 4, uma questãozinha exponencial, né? E aqui eu já coloquei a transformação do expoente, né? O original tá um número com uma soma de um expoente que é uma soma, eu já transformei isso no produto. Tá certo? Então, se eu passar aqui a limpo, olha só. Isso vai dar 27 vezes 3 elevado a 2x menos 9 vezes 3 elevado a 2x mais 2 vezes 3 elevado a 2x. Fazer a mesma coisa do lado de cá. 2 à quinta dá 32 vezes 2 elevado a 2x menos 2 vezes 2 elevado a 2x. Então, olha só. 27 menos 9 dá 18. 18 mais 2, 20. 20 vezes 3 elevado a 2x. Isso é igual. 32 menos 2, 30. 30 vezes 2 elevado a 2x. Cortar esse zero aqui com esse zero aqui. Então, vou fazer o seguinte. Vou trazer esse 2 elevado a 2x para o lado esquerdo e vou jogar esse 2 para o lado direito. Ficamos com 3 elevado a 2x sobre 2 elevado a 2x. Aqui ficamos com 3 sobre 2. Então, repare que dessa continha aqui, a gente pode escrever que 3 elevado a 2x é igual a 3 sobre 2 elevado a 1. Como as bases são iguais, a gente iguala os expoentes. X é igual a meio. Ok? Questão de número 5. Em uma tribo indígena, o pajé conversa com seu totem por meio de um alfabeto musical. Tal alfabeto era formado por batidas feitas em 5 tambores de sons diferentes e tamanhos. Se cada letra era formada por 3 batidas, sendo cada uma em um tambor diferente, pode-se afirmar que esse alfabeto possuía... Bom, olha só, são 5 tambores. Para formar a letra, são 3 batidas. Então, a ordem das batidas
vai alterar a letra. Então, isso aqui é um probleminha de arranjo. Um arranjo simples de 5, 3 a 3. Pela fórmula do arranjo, 5 fatorial sobre 5 menos 3, 2 fatorial. Dá para fazer por PFC? Dá para fazer por PFC também. Então, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial, que vai morrer, né? Sobramos lá 5 vezes 4 vezes 3, 60 letras que tem esse alfabeto, tá? Lembrando que a diferença entre um arranjo e uma combinação é quando a ordem altera o grupo. Olha logo a questão 6. Num camping existem 2 barracas disponíveis. O número de modos que se pode alojar 6 turistas, ficando 3 em cada uma. Então, o que acontece? Basta eu escolher um grupo de 3 campistas. Porque tenho 6 campistas e 2 barracas, 3 em cada barraca. Se eu determinar o número de grupos que eu posso formar para uma barraca, obviamente, isso vai dar, os que sobrarem vão ficar na outra barraca, tá? Então, só que agora, se eu pegar o campista A, B, C, B, C e A, é a mesma barraca. Então, agora a ordem não importa. Então, esse problema aqui é um problema de combinação. Combinação de 6 tomados de 3 em 3. 6 fatorial, 3 fatorial, 6 menos 3, 3 fatorial também. Então, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. 3 fatorial, esse eu vou deixar para morrer. E esse eu vou abrir. 3 vezes 2. Então, cortei aqui. Correto? 3 vezes 2 dá 6. Então, o que sobrou? 20 maneiras diferentes de arrumar esse campo. Fechado? Alguma dúvida? Questão 7. Questão 7, ela fala o seguinte. Os pares ordenados, deu 4 pares, eles são vértices de um quadrado. O ponto M divide a diagonal BD em 2 segmentos congruentes. Então, M vale quanto? Ou seja, se ela divide em 2 segmentos iguais, é porque M é o ponto médio. E se M é o ponto médio da diagonal BD, é o ponto médio entre os pontos B e D. Então, nesse caso aqui, o x do ponto médio é a média aritmética do x dos pontos. Os pontos são o B e o D, é o que me interessa. Tá certo? Então, o x, 4 e 0. 4 mais 0 dividido por 2 vai dar 2. E o y do ponto médio, quem vai ser? A mesma coisa. 0 e 4, ok? 0 mais 4 dividido por 2, que dá 2 também. Então, agora que eu tenho x e tenho y, é só calcular, só botar aqui em ordem. Ó. O ponto médio é o ponto 2, 2. Bem facinha, bem tranquila, bem gostosinha de fazer. Questão de número 8. Se a soma das medidas de todas as arestas de um cubo é 60, então o volume desse cubo também é bem fácil. Só lembrar aqui um pouquinho de poliedros, e se você desenhar, então fica mais fácil ainda. Olha só, o cubo ele tem 1, 2, 3, 4 arestas na vertical, 1, 2, 3, 4 arestas na horizontal e 1, 2, 3, 4 arestas na inclinada. Então, são um total de 12 arestas. Se o total dessas arestas vale 60, é porque o valor da aresta é 60 dividido por 12, que é igual a 5 centímetros. Tá ok? Ele pediu o volume do cubo. Volume aresta ao cubo.
125 ao... Merda. 5 ao cubo. Foi mal. Igual a 125. E finish. Questão de número 9. Fala o seguinte ali, ó. Deixa eu só pegar aqui. Na figura abaixo, sabendo que os ângulos A e E são ângulos retos, a área do quadrilátero ACED. ACED. Então, olha só, a área do quadrilátero ACED é a área do triângulo maior menos a área do triângulo menor, correto? O triângulo ABC, ele é um triângulo semelhante ao BDE. Por quê? Os dois têm o mesmo ângulo B, os dois têm um ângulo reto, então quer dizer que o ângulo D é correspondente ao ângulo C. Ok. Então, vamos determinar o segmento DE, porque a área de um triângulo é o cateto vezes o cateto dividido por 2, né? Quando ele é retângulo. Então, ficamos assim. Por semelhança, tá? Por semelhança, vamos ter que o lado CA está para o lado AB, assim como o lado DE está para o lado EB. Então isso vai ficar o seguinte: CA vale 12, o AB vale 20, o DE nós não sabemos e o EB vale 15. Então, ó, simplificando por 5, dá 4, dá 3, e simplificando por 4, dá 3 e dá 1. Então, com isso eu concluo que o lado DE vale 9. Então, a área do triângulo ABC vai ser 12 vezes 20 dividido por 2, o que vai dar 120. A área do triângulo BDE vai ser 9 vezes 15 dividido por 2, que vai dar 225, né? 9 vezes 15, não, 135, dividido por 2, que vai dar 67. Então, quer dizer que a área ACED vai ser exatamente essa diferença, que é igual a 52,5. Fechado? Questão de número 10. Questão de número 10 é uma questão que fala sobre o tangram, né? O tangram tem essas peças aqui. Como que eu gosto de trabalhar o tangram? Eu trabalho sempre com porcentagens. Tá? Olhando para a figura aqui, sem fazer conta de calcular base vezes altura, nada disso. Eu tenho um quadrado. Qual é a área desse quadrado? Eu não sei. Mas repare que o quadrado é dividido ao meio e essa metade é dividida em duas. Então quer dizer que cada triângulo desse aqui tem 25% da área do quadrado total. Ok? Bom, e aí? E agora, se eu pegar essa situação aqui, ó, fechei aqui, tá vendo? Eu sei que esse triângulo é igual a esse.
E como esses catetos têm a mesma dimensão aqui desse quadrado, eu posso até afirmar que esse quadrado aqui, se eu dividi-lo, vai dar dois triângulos iguais e dois triângulos iguais a esse aqui. Então, repara que no total eu tenho 1, 2, 3, 4 triângulos que vão ser equivalentes a 1/4 do quadrado. Então, ou seja, 25 dividido por 4 dá 6,25. Então, esse triângulo aqui tem 6,25%. Esse triângulo que é dobrado, né, vai ter então 6,5, 12, 12,5%. 12,5%. E o quadrado também, né? São dois triângulos, 12,5%. Nós sabemos ainda que esse triângulo aqui, o T4, ele também é igual ao T3. Então, ele também tem 6,25%. E é só verificar o que está faltando. Porque aqui eu tenho um triângulo, aqui outro triângulo, e isso aqui ele faz o papel de dois triângulos como se fosse o quadrado. Então o paralelogramo aqui também vai ter 12,5. Beleza? Tá aí, tá pronto. Qualquer questão agora sobre Tangram, ele pode mandar. A resposta está aqui já. Acabou. Certo? Ele quer que eu marque a resposta certa. E a resposta certa vai ser a letra E. Diz que a área de P é igual à área de Q. Tá? Qualquer questão de Tangram, se você dividi-lo assim, em porcentagens, vai ficar muito mais fácil de você resolver. Questão 11. A empresa Acme concedeu a seus funcionários mensalmente durante 2 meses um reajuste fixo de X% ao mês. Se ao final desses 2 meses o reajuste acumulado foi de 21%, o valor de X foi de quanto? Olha só. São 2 aumentos sucessivos, certo? Então, vamos ficar com o seguinte. Se eu pegar o salário e aplicar o fator de multiplicação, que são iguais, esse faz uma vez o outro, isso vai dar um aumento de 21% do salário. Isso é 1,21 vezes o salário. Certo? Acabou. Ah, eu fiz por regra de 3. Eu fiz não sei como, mas eu gosto de fazer porcentagem, ainda mais essas questões de sucessivos, né, de aumentos sucessivos ou descontos sucessivos pelo fator multiplicativo. Nesse caso aí são iguais, vai ficar f ao quadrado igual a 1,21. Senhores, a raiz quadrada de 1,21 é 1,1. 1,1 significa um aumento de 10%. Ô Geraldo, se a resposta tivesse dado 0,8, por exemplo, então seria não um aumento, mas um desconto. Ó, 0,8. 0,8 falta quanto para 1, que é o 100%? 0,2. Então seria um desconto de 20%. Nesse caso aqui é um aumento de 10%. Fechado? Questão de número 12 fala o seguinte: numa progressão geométrica decrescente, o primeiro termo é um número real positivo e cada termo a partir do terceiro é igual à sexta parte da soma dos dois termos imediatamente anteriores. Determine a razão dessa PG. Bom,
Lá atrás fizemos uma PA de 3 termos, agora temos uma PG de 3 termos. Nesse caso aqui, não vai ser útil usar o macete de botar A sobre Q e A vezes Q, porque eu não tenho o produto deles, certo? Então eu escrevi assim, A vezes Q ao quadrado. Tá aqui, nossa PG. O que ele está dizendo, por exemplo, que o terceiro termo é o primeiro mais o segundo dividido por 6. Sendo assim, o que a gente vai ter aqui? O primeiro mais o terceiro, então mais o segundo, desculpa, dividido por 6. Primeiro mais A vezes Q dividido por 6 tem que ser igual a que multiplica Q ao quadrado. Certo? Vamos colocar o A em evidência. A que multiplica 1 mais Q dividido por 6 é igual a A que multiplica Q quadrado. Então, multipliquei cruzado. Ficamos com 6 Q ao quadrado igual a 1 mais Q. Se eu passar para o lado de cá, fica menos Q menos 1 igual a 0. B ao quadrado dá 1, menos com menos dá mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, 24. Então, o delta é igual a 25. Então, Bhaskara, que vai ser igual a menos B, troca o sinal de B, fica 1. Mais ou menos raiz quadrada de delta, que é 5, dividido por 2 vezes A, que é 12. Reparem que ele fala que a razão é decrescente. Quer dizer o seguinte, quer dizer que ela ser decrescente, quer dizer que ela tem que ser uma fração, né, onde o numerador seja menor que o denominador. Porque aqui eu vou ter uma raiz que vai ser positiva, vai dar 1 mais 5, 6. 6 sobre 12, 1 meio. E 1 menos 5 dá menos 4, dividido por 12, menos 4 vai dar, por 4 dá 1 terço, né? Tem gente que vai achar que a resposta é menos 1 terço. Quando a PG tem razão negativa, ela é chamada de alternante, não de decrescente, beleza? Decrescente, a resposta é menor do que 1, mas é positiva. Então, resposta 1 meio. Valeu, até a próxima revisão.